curiosa coincidência, essa da superpotência dos Estados Unidos. E o Brasil, um país ainda periférico, mas membro influente do BRICS, aquele bloco que já disputa poder com os G7 e o FMI, que celebram, as tentativas de golpe havida por dois presidentes ainda no poder. O Trump mandando invadir o Capitólio nos Estados Unidos, o Capitólio é a sede do Congresso, e o Bolsonaro aqui no Brasil, cujos militantes invadiram não só o Congresso, mas o Supremo e o Palácio do Planalto. Mas há uma grande contradição aí, que é a superpotência do Norte patrocinar e sustentar um governo aqui na Argentina que é a negação de tudo aquilo que hoje o país de Biden diz representar. São importantes essas celebrações em defesa da democracia, mas é também essencial que se tenha presente aquela crise do Milei ali na Argentina. Olha, vai haver uma greve geral no dia 24 de janeiro, com mobilizações permanentes até esse dia nas principais ruas e principais cidades do país. Lá, o governo, além da crise política e social, o governo já está enfrentando uma crise militar com a designação do seu novo comandante do Exército, que passou para a reserva 2/3 dos generais. Depois vem o problema com o judiciário. O judiciário que foi sempre ali garroteado pelo poder econômico, parece aos poucos enfrentar o Milei. E é tão grave a situação lá na Argentina que reflete também toda essa tendência direitista para atacar a cultura, além da educação, da saúde. Você vê agora com o fechamento desse Instituto Nacional de Teatro, que ali é também um ataque à classe média, porque a classe média, assim como a elite, gosta muito de teatro, e aqueles que conhecem mais ou menos Buenos Aires sabem que tem sessão de teatro até 1h da manhã na capital, em plena capital argentina, mas querem fechar isso tudo. O grande tento a nosso favor é que aqui no Brasil o governo Lula, pelo menos, pode exibir uma situação de pacificação nacional, de estabilidade econômica, a ponto de a nossa pauta de exportação registrar um superávit de 98 bilhões de dólares. Isso nunca aconteceu. E isso também se reflete nos salários que não foram ainda intensamente modificados para melhor, mas que pelo menos não perdeu muito do seu poder aquisitivo, particularmente pelo preço dos combustíveis que se mantiveram ali estáveis durante todo o governo Lula, o primeiro ano desse governo, em torno de 5 e poucos reais. Mas o fato é que, apesar dos pesares, o governo atual dos Estados Unidos, liderado por Joe Biden, o presidente da República, ele está ali fazendo uma campanha, sim, a favor da democracia, ainda que ele só represente o poder institucional da presidência da República e até as próprias instituições do país. Mas por baixo daquilo tudo funcionam as ONGs, aquelas ONGs patrocinadas pelas fundações de estudos dos Estados Unidos, Fundação Ford, Fundação do Congresso, etc. E pior que tudo, são os fundos abutres, que são justamente aqueles que hoje financiam as eleições tanto parlamentares como para executivos da
a Argentina, principalmente, e muitos países do terceiro mundo. Mas vejamos aqui o que diz esse material da Folha de São Paulo. Biden vira o 6 de janeiro. Aqui é outra coincidência, não é? Porque o golpe contra o Congresso dos Estados Unidos, que foi o golpe contra o Capitólio, está lá no dia 6 de janeiro de 2019. Aqui no Brasil foi no dia 8 e também de janeiro, mas só que dia 8 de janeiro de 2022. Biden vira o 6 de janeiro contra Trump, que tenta emplacar a versão da história. Em discurso, o atual presidente diz que democracia é a causa sagrada dos Estados Unidos. E já o republicano, o Donald Trump, volta a replicar teorias da conspiração. Ali há um perigo, que é do Trump voltar ao poder. Segundo as últimas pesquisas, o Trump estaria à frente do atual presidente, Joe Biden, em torno de 3 a 5%, se a eleição fosse realizada hoje. Mas há ali por baixo também uma conspiração judicial, não é? Um tipo de lava-jato lá nos Estados Unidos que pode acabar inviabilizando a candidatura do Trump. Este ano de 2024, a eleição lá será em novembro, salvo engano, dia 3 de novembro. Pelo menos 2 estados já declararam, o Trump é impossibilitado de ser reeleito. Faltam alguns estados e a questão está na Suprema Corte. Vejamos no que é que vai dar. Mas aqui diz esse material da Folha, assinada pela jornalista Fernanda Perrin. Há 3 anos, a democracia dos Estados Unidos sofreu seu maior teste, a invasão do Capitólio. Agora, conforme mais um teste se aproxima em novembro, na primeira eleição presidencial após o ataque, a memória do episódio tornou-se alvo central da disputa. De um lado, democratas, o partido do presidente atual, Joe Biden, usam as imagens para invocar o medo de um governo Trump. De outro, a campanha do ex-presidente adota a estratégia revisionista de retratá-los como patriotas, ou, em uma terceira frente, como fantoches do FBI. 1/4 da população acredita na teoria da conspiração de que a invasão foi organizada e encorajada pela Polícia Federal Americana, segundo uma pesquisa de opinião realizada pelo Boston Post e a Universidade de Maryland. O percentual sobe para 30% do total de eleitores independentes, 34% de republicanos e 44% dizem que vão votar no Trump. Aqui no Brasil, são muitos os textos, as reportagens em texto, e particularmente as reportagens e documentários no YouTube e em vídeo de uma maneira geral, essa chamada corrente mainstream, que foram feitos, para celebrar, mas também para analisar aqueles acontecimentos no nosso 8 de janeiro de 2022. Temos aí muitos documentários da grande imprensa, como o da Globo News, da jornalista Júlia Duailib, temos da equipe da Folha de São Paulo e temos essa daqui do Luiz Carlos Azenha, da Fórum Filmes, que é um canal da revista Fórum, uma das revistas mais combativas e mais progressistas que temos hoje na internet. Vejamos aqui alguns trechos dessa reportagem, desse documentário do Luiz Carlos Azenha, que é um veterano líder, eu diria assim, líder,
na luta pela democratização da mídia brasileira. Ele começou a sair, a aflorar no dia 12. Está estourando algumas coisas ali. Oh, meu Deus. Quando a gente acompanhou o primeiro episódio, né, de forma bem clara aos olhos de todos, foi quando tentaram invadir a sede da Polícia Federal. 12 de dezembro de 2022, naquele dia o presidente Lula e seu vice Geraldo Alckmin foram diplomados no Tribunal Superior Eleitoral. Já não havia caminho legal para impedi-los de assumir o poder. Foi também uma noite de terror. Então, o que a gente viu aquele dia foi o começo da parte física, da parte visual desse terrorismo de Estado que já estava implementado no país, principalmente nos últimos 4 anos que a gente viveu. Ele se refere ao período em que Jair Bolsonaro, ex-capitão do Exército, governou o Brasil tendo como vice um general, Hamilton Mourão. Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Enquanto eles estavam no poder, o número de militares em cargos civis disparou. Agora vejam o saldo do número de militares em cargos de primeiro e segundo escalões. O homem que não podemos identificar é um civil ligado à Polícia Federal que serviu no Palácio do Planalto. Já em dezembro ele fez a denúncia de que um golpe contra o presidente eleito Lula estava em andamento ao repórter Henrique Rodrigues, da revista Fórum, que mora em Lisboa, Portugal. Quando a gente analisa aí a participação, né, dos agentes do GSI naquelas concentrações extremistas lá em Brasília, tudo que se passou depois no próprio 8 de janeiro, né, na invasão da sede dos 3 poderes lá, tudo isso corroborou aquilo que nós vimos desde o início. Finalmente, eu finalizo esse vídeo, não é, com um ponto que eu destaco importante nesse documentário do Luiz Carlos Azenho. A resposta do GSI, dizendo que eram acusações de má-fé, com interesses escusos, chegou às 4h48 da tarde. Foi publicada junto com a denúncia do servidor da Polícia Federal. No mesmo dia da diplomação de Lula, 12 de dezembro de 2022, uma caravana de bolsonaristas foi até o Palácio do Alvorada, a residência oficial. Bolsonaro havia sido derrotado nas eleições 43 dias antes, que jamais admitiu. O encontro foi transmitido pela página do Facebook de Bolsonaro, que tem 15 milhões de seguidores. Foram 67 mil compartilhamentos, 424 mil curtidas. Intervenção militar com Bolsonaro no poder, dizia a faixa. A gente vem caminhando ao longo desses últimos 4 anos com chamadas operações psicológicas, né? Nada mais do que são guerras híbridas de informações ou promover uma dissonância cognitiva em grande parte da população, que passou a acreditar em algumas informações, em alguns conteúdos, em algumas verdades que na verdade não são verdades, né? Elas são feitas para confundir, para iludir, para criar um teatro de operações. E nesse teatro você tem vários atores. E nesse dia 12, a ideia era exatamente criar essa forma de atuar sem ser percebido.